Olá, pessoal, tudo bem? Essa aula será de matemática e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Boa aula! Olá, pessoal. Eu sou o professor Tiago, de matemática. Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre uma habilidade que o Enem exige e muito nas provas de matemática. É a seguinte habilidade: avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Ou seja, algumas questões do Enem, é muito costume ele apresentar para você um problema, apresentar para você já propostas para intervir nesse problema. Geralmente são problemas que pertencem ao cotidiano nosso, e a partir de algum conhecimento matemático, especificamente agora numérico, né, como você faz para avaliar as propostas que ele está te oferecendo, e a partir disso você seleciona qual proposta que você julga aí será mais conveniente, né? Então, é muito comum nos exercícios ele apresentar para você, dentro desse problema, dados que pertencem a algumas outras áreas de conhecimento, por exemplo, assim, problema de física, problema de química, biologia, geografia, né? E você precisa utilizar algum conceito matemático para intervir na realidade, né, para avaliar as propostas dele e selecionar qual é o mais conveniente. Bom, para você ver um pouco como isso é feito, considere o seguinte exemplo. A pergunta é: quantos litros? O exercício é o seguinte: Pedrinho tem muito orgulho da piscina que ele mandou construir e acabara de ser enchida com água do poço. Ele não sabe quantos litros foram necessários, tá? Então, Pedrinho é um menino, tem uma piscina deliciosa, tá? E ele quer saber o seguinte: de qualquer modo, ele colocou na água 300 gramas de um produto à base de cloro. Após alguns dias, ele verificou que a concentração era de 0,004 gramas por litro. Assim, ele pôde concluir o volume d'água. Comentando esse procedimento com alguns amigos, cada um deles arriscou um palpite sobre o volume de água: 100 litros, 1.000 litros, 10.000 litros e 100.000 litros. A pergunta é essa: qual desses palpites foi o mais próximo? Ou seja, a partir de um problema que é determinar quantos litros de água tem numa piscina, como você avalia os comentários de cada um dos amigos de Pedrinho e você decide e você escolhe qual você acha que é o mais próximo. Bom, é claro que a ideia não é você tentar arriscar um chute, né? Você tentar perceber como as informações do enunciado permitem que você consiga estimar, né, pelo menos bem próximo, o volume de água na piscina. Bom, o interessante é o seguinte: esse é um problema assim, do nosso cotidiano. É possível você perceber que se a piscina estivesse inicialmente vazia, saber quantos litros de água cabem na piscina seria um problema relativamente fácil. É só você encher a piscina com água e verificar na torneira quantos litros você gastou. O problema ele se complicou um pouquinho porque agora imagina que a piscina já está cheia e a partir disso você quer saber quantos litros de água tem lá. Claro que sem tirar todo de água que tem lá dentro, né? Então um jeito de você fazer isso, um jeito conveniente, é exatamente o que ele propõe no exercício. Você insere uma quantidade de um produto, no caso aí 300 gramas, né? E no rótulo desse produto, usualmente, é dada uma informação sobre a concentração, que no caso é de 0,004 gramas por litro, tá? Bom, deixe esse produto na piscina durante alguns dias, só para ele dissolver bem, né, diluir bem, ou seja, ficar uma concentração homogênea. E a partir disso, como é que você consegue estimar o volume de água nessa piscina? Bom, a ideia para esse problema é uma ideia interessante. Quando você lê no rótulo essa informação, 0,004 gramas por litro, o que isso significa? Significa o seguinte: em 1 litro de água, vão existir exatamente 0,004 gramas desse produto. Bom, então eu sei que se eu pegar 1 litro dessa água da piscina, dentro desse 1 litro vai existir 0,004 gramas do produto. Bom, o total de produto você conhece. Você sabe que o total de gramas desse produto é 300. Bom, a partir disso, então é possível você estimar o total de litros dessa piscina. Ou seja, isso é exatamente uma regra de 3, né? Então, na verdade, quando você fizer o produto em cruz, né, 1 multiplicado por 300, isso tem que ser igual a 0,004 multiplicado por x. Então, basta que você pegue 300 e divida por 0,004.
Então, desses 4 palpites, o palpite mais próximo foi o palpite de 100 mil litros. Então, essa é uma ideia aparentemente simples que você pode usar para você medir o volume da sua piscina, né? Calcular quantos litros de água cabem ali. É só você pegar um produto que você conhece informação no rótulo e, a partir disso, fazer uma estimativa muito boa, né? Então, reparou que a regra de 3, né, a proporção, é um assunto importante em matemática, uma ferramenta importante para trabalhar com os números em matemática, que permite concluir várias informações e permite estimar, muitas vezes, alguns números a partir de algum problema do seu cotidiano. Bom, então vamos discutir um pouco sobre algumas teorias relacionadas à regra de 3. Bom, considere esse problema. Um automóvel viaja com velocidade constante igual a 70 km por hora, percorrendo 120 km. Durante o mesmo tempo, um outro automóvel viaja a 84 km por hora. Pergunta essa: quantos quilômetros esse automóvel percorreu? Bom, geralmente, na hora de resolver esse problema, é muito comum as pessoas organizarem um problema desse sentido. A gente monta 2 colunas, né? Uma coluna relacionando os quilômetros, né? E outra coluna relacionando as velocidades, né? Então você sabe pelo texto que se você andar 70 por hora, você percorre 120 quilômetros, né? Se você andar 84 por hora, quantos quilômetros, né? Tudo bem? O interessante é o seguinte: essas 2 palavras que apareceram nesses quadros aqui, na verdade, são 2 grandezas, né? E é importante você perceber o seguinte: quando vamos bater papo sobre grandezas, existem 2 tipos de grandezas, tá? É muito comum as pessoas ignorarem essa ideia das grandezas e simplesmente multiplicarem em cruz, fazer o produto em cruz. Perceber que 120 multiplicado por 84 tem que ser igual a 70 multiplicado por x. Mas o importante é perceber o seguinte: independente dos números usados, se você quiser apagar os números, repare o seguinte: quando eu for analisar a grandeza velocidade, a grandeza quilômetros, eu preciso reparar o seguinte: quanto maior a velocidade, para o mesmo intervalo de tempo, né, maior é a quantidade de quilômetros que você percorre. Ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. E é claro que se a velocidade é menor, no mesmo intervalo de tempo, o espaço percorrido também é menor. Reparou que essas grandezas, quando uma aumenta, a outra também aumenta, ou quando uma diminui, a outra também diminui, na mesma proporção, são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Nesse caso, é possível sim você simplesmente multiplicar em cruz. 120 multiplicado por 84 tem que ser igual a 70 multiplicado por x. E desse modo, é possível sim você achar o x usando a regra de 3. O interessante é que a gente acha que quaisquer 2 grandezas são sempre diretamente proporcionais. Mas repare o seguinte: nesse caso, sim, elas são diretamente proporcionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que se uma aumenta, a outra também aumenta, na mesma proporção. Se uma diminui, a outra também diminui, na mesma proporção. Mas cuidado, existem vários problemas, existem vários tipos de grandezas que elas não são sempre diretamente proporcionais. Repare o seguinte problema. Um automóvel, novamente, viaja com a velocidade constante igual a 60 km por hora, durante 2 horas. Para percorrer o trajeto de volta, ou seja, é a mesma quilometragem, a uma velocidade de 80 km por hora, quantas horas serão necessárias? Então quer dizer que você sai de um ponto e vai até outro, você anda a 60 por hora, gasta 2 horas, né? Bom, na volta, se você agora andar a 80 por hora, quanto tempo você leva? Então, intuitivamente, você acha que o tempo que você leva é maior ou menor, né? Bom, espera-se que o tempo seja menor, se a velocidade é maior, né? Então, para esse tipo de problema, a ideia que as pessoas pensam o que é? Organizar. E é perfeito. Lembra, organização em matemática é importante pra caramba, né? Pensa na quantidade de horas e pensa para mim na velocidade que você está fazendo esse percurso. Bom, a 60 por hora, você anda exatamente 2 horas, né? Se você andar 80 por hora, quantas horas você vai gastar? Normalmente, as pessoas ignoram o fato das grandezas nem sempre serem diretamente proporcionais e simplesmente efetuam um produto em cruz. Repare o seguinte: quando você efetuar 2 multiplicado por 80 é igual a 60 multiplicado por x, você obtém a seguinte equação:
60 multiplicado por x é exatamente igual a 2 vezes o número 80, que é 160. Ou seja, o seu x é exatamente 160 dividido por 60. Bom, o resultado dessa conta é um número maior que 2. O que é intrigante, porque se você anda a 60 por hora e gasta 2 horas, como se você andar a 80 por hora, você gasta um tempo maior que 2 horas. Então repare que ter essa noção dos números e como esses números interferem na realidade é uma noção importante para a prova do Enem. E o mais relevante agora é perceber o seguinte: por que a conta não deu certo? Então, na verdade, reparou que a velocidade, quanto maior for esse número, na verdade, menor é o tempo gasto. Então, não aconteceu igual aconteceu no problema anterior. Quanto aumenta um, aumenta o outro também. Isso é o contrário, né? Se um aumenta, o outro diminui. Bom, nesse caso, as grandezas não são diretamente proporcionais. Elas são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Quer dizer, se uma aumenta, a outra acaba diminuindo. É o contrário. Então, como você consegue corrigir para fazer a regra de 3 que você conhece? Você pode perceber o seguinte, ó. Pega uma dessas colunas, por exemplo, velocidade, mantém os números, 60 e 80. Se na coluna das horas a setinha estava descendo, né, o 2 e o x, quando você trocar a posição dos números, colocar o 2 embaixo e o x em cima, agora sim, quanto maior a velocidade, nesse caso agora a outra setinha também vai subir, porque você inverteu a posição dos números. Nesse caso, aí sim é possível você efetuar a regra de 3. X multiplicado por 80 é 2 multiplicado por 60. E conclusão, nessa regra de 3, o resultado da conta vai dar x igual a 1,5, 1h30. O que é esperado, quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Bom, então reparou? Cuidado com isso. Ao fazer a regra de 3, antes de efetuar o produto em cruz, verifique se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Ok? Até a próxima! Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 35. Bom estudo e até a próxima aula!